Agora foi. Começou. Show. Pode começar. Mateus 12. Tá ouvindo? Vai? Tô? Seis dias antes da Páscoa, Yahushua foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele lhes disse: Percebeu que os judeus estavam sempre usando a lei, né? é, E o Messias veio acabar com a lei. E ele estava sempre infringindo a lei. Tudo que o Messias fazia, infringia a lei. E irritava os religiosos porque ele infringia a lei. Porque ele estava mostrando que a lei já era. Está muito é, claro, né? exato. Mas ele lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou ele na casa do pai e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes. Pegou, ele está falando, ó, não era lícito. Você que fez direito sabe que no é lícito está fora da lei, né? É, Não é lícito é o que a lei não permite. Não pode fazer. Então, é exato. ilícito. Então, o próprio Davi infringiu a lei. Estava com fome. Tem outra parte que o Messias e os discípulos passam e entram num campo de milhos, né? Pega os milhos e senta uma mão no milho. Estava com fome. E Davi fez isso, né? Então, o próprio Davi já sabia que a lei já estava. A lei era só para obrigar o povo a fazer, né? Mas o pai conhece o coração de cada um, ele sabe o coração. Isso, continua, irmão. Oi? Continua? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois é. É. Eu, porém, vos digo que neste lugar há um maior do que o templo. Opa! Opa! O maior do que o templo. Está falando do templo judaico. Então, É, maior do que o templo. Opa! Aí, vamos prestar atenção aí que ele está falando. Maior que o templo. O templo. exato. Continua. Mas, se vós soubesseis que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não Olha só. condenaria. Esse é? Isso aí é importantíssimo frisar, irmão. O que eu mais vi dentro da igreja, denominação na igreja, foram pessoas se sacrificando, sacrificando muitas coisas em prol da denominação, em prol disso, em prol daquilo, e pessoas sem misericórdia nenhuma, pessoas duras de coração, sabe? Sem misericórdia. Todos sacrificados e sem misericórdia. Exato. É o que a gente mais vê, né, nas denominações. E promessas, né? É, Sacrifício. Ah, se é, fizer isso, eu ando de joelho por uma milha, sei lá, subo é muito escada. simples. O Pai se agrada com misericórdia, não com sacrifício. Se a gente viver com misericórdia, tratar as pessoas com misericórdia, o Pai se agrada muito mais, muito mais.
Exato. Vou jejuar não sei quantos dias, vou fazer não sei quantas campanhas, não sei o que, né? Todo sacrifício, tudo carne, É, tudo meritocracia. Isso é meritocracia. Eu vou fazer porque se eu vou merecer. Eu vou fazer por onde para merecer? E tira totalmente o plano inicial da salvação e o plano do Pai de mostrar que tudo graça. Isso não tem preço, né? sem Não contar. custa. Então, é à toa, isso tudo à toa. É Sem tudo em valor vão. nenhum. Querem barganhar também, né? E É faz tudo isso que barganha. eu faço aqui. Isso, né? É tudo barganha. Tudo barganha. Eu quero misericórdia, não sacrifício, né? Não. Mas se vós soubesseis o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Entendeu o que está falando? Porque os religiosos condenam mesmo. É, Condenam gente que não não fazem tem o que eles acham. misericórdia. Eles condenam o que eles fazem, eles acham que não está certo. Eles não têm misericórdia, não perdoam. Eles não têm perdão, sabe? Então, se vocês soubessem, ele está mostrando claramente, vocês sabem. Se vocês soubessem, o que ele está falando? Vocês não estão entendendo nada. Vocês não sabem nada, não estão entendendo nada. Então, se vocês soubessem o que significa misericórdia, que não estariam condenando inocentes, né? É, Inocentes porque os legalistas julgam essas pessoas à luz da lei. E o Messias está falando inocência à luz do Evangelho, à luz do amor do Pai. Você entendeu? É aquela história de justiça, né? Não esquece que Deus é amor, mas também é justiça. Mas a justiça que eles falam é a justiça do mundo. A justiça do Pai é o amor. Porque a justiça veio através de um justo. A morte de um justo se implantou a justiça. E essa morte de um justo é a manifestação clara, direta e específica do amor do Pai. Então, a justiça do Pai é amor. Simplesmente isso. E os religiosos dizem que justiça é castigo, é punição e blá blá blá. E o Pai, sim, o Pai é amor e também é justiça. Tanto que ele enviou seu Filho, o justo, para nos justificar pela justiça dele, pelos nossos pecados. Essa é a verdadeira interpretação de justiça, né? exatamente. Eu gosto muito disso, irmão. Misericórdia queira e não sacrifício. Então, sabe, se você está cansado, vai descansar. Se está pesado o fardo, solta o fardo, não é teu. Sabe? É muito simples. Muita gente dentro das igrejas, das denominações, está carregando fardos pesadíssimos, né? Então, um deles é aquele complexo de Salvador, que a religião sabe muito bem como manipular, né? Eu preciso sair, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que sair para a rua, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer o outro, tenho que fazer aquela coisa. Mas, meu, calma, fica quieto que o pai vai mostrar na hora certa, vai mostrar na hora certa. Às vezes o pai quer que você fique quieto em casa e dê exemplo de amor para as pessoas que te rodeiam. Porque esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, um dos, ao Pai por sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? O que está do lado, meu vizinho, o que senta do lado no ônibus, o que está na fila do supermercado, da padaria do lado. Esse é o próximo, está próximo de mim. Né? Agora, você é meu próximo. No Espírito, nós estamos próximos. Então, você é meu próximo. O Pai me pede para eu te amar. Amar as pessoas que conversam com a gente, que interagem com a gente, né? Não esquecendo que amar não é concordar nem passar a mão na cabeça, como o mundo ensina. Amar é ser duro, falar a verdade, mostrar gosta ou não goste. É, O amor é isso, falar a verdade, mesmo que doa, né? é, E não podemos esquecer isso aí, porque hoje o mundo prega que amar é você aceitar tudo, tá bom,
deixar todo mundo, sabe? E não é isso. Não é E isso. outra coisa que você falou do complexo de Salvador, como que é? É, Complexo Salvador. Tem o de eu tenho que ganhar almas para Deus, né? Que eles falam. Esse é outro. A gente não ganha, né? Não é a gente que ganha. É outra grande mentira religiosa, né? A gente não ganha. Essa é uma grande mentira. Bem lembrado. Exatamente. A gente só semeia, né? O resto é a pessoa e o pai. É, exatamente. E falar que a gente ganha, tá tudo em nós, né? Não tá nada no pai. Então, tá, né? A parábola do semeador é muito clara, né? Eis que o semeador saiu a semear. Pronto, acabou. É tudo que a gente precisa fazer, semear. O resto, o crescimento, tudo com o Pai. Isso nos deixa muito em paz, muito tranquilo, muito relaxados, muito confiantes, porque com o Pai. Porque É, o Pai de nós é a gente semear a palavra, a sementinha da palavra, né? Do Evangelho. E se a gente fala a palavra, é muito abrangente, é do Evangelho. O ponto está no Evangelho. exato. Pode continuar. Porque o filho do homem é mestre até do dia do sábado. Se você quiser ler outra tradução, é mestre até do dia do sábado. Não, E partindo dali, entrou na sinagoga deles. E eis que havia um homem que teve sua mão seca. Seca é cortada, será? não, Decapitada? seca é atrofiada. Ah, Atrofiada. sei. Seca é atrofiada. Sabe, a mão quando fica assim, ela fica Sei. toda atrofiada. É isso que é É, seca. show. E Seca pergunta... sem vida. É, show. E perguntaram-lhe: é lícito curar nos sábados? Que eles podem acusá-lo. E ele lhes disse: qual dos homens que há entre vós que tem uma ovelha e se ela cair num poço no dia do sábado, não a agarrará e a tirará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Os adventistas que precisam ouvir isso, né? Acho que eles não têm na Bíblia deles isso aí. Não. A Bíblia deles foi tirada essa parte daí, dos adventistas, que fala que não pode fazer nada no É, sábado. fala sério. E ele Portanto, fala que ele é Senhor e é mestre até no sábado, né? Então não tem exatamente. nada de especial, não tem nada de. Todos os dias são santos para o Pai, todos os dias são santos, são de descanso no Pai, né? Se Exato. as pessoas estão com fardos de pesos em cima, é porque estão olhando muito para o mundo, trabalhando para o mundo, agindo para o mundo, e isso é que pesa, porque as coisas do Pai não pesam, as coisas do Pai são leves, né? Continua, Exatamente. irmão. Portanto, é lícito fazer o bem nos dias do sábado. Ou seja, É, se você for ver fazer o bem é o quê? É seguir o Messias, isso é fazer o bem. O Messias é, fez o bem e fazia o bem é isso que ele e é quer, isso. né? Eu acho que isso aí os adventistas não têm, sabe, na Bíblia deles. Não. Eles Ou, não têm isso. ou seja, se a pessoa segue o Messias, ela faz o bem todo dia, né? Então, assim, não é só sábado, é todo dia. É, exatamente. Isso mesmo. É a vida toda, todos os dias dedicados, né, ao Pai, não só sábado, né? Exatamente. O tempo todo, né? É. Então disse ao homem: estende a tua mão, e ele estendeu-a, e foi restaurado inteiro, como o outro. Já pensou, já imaginou, irmão? Que loucura, né? É, Por exemplo, você está do lado de alguém que faz isso, falando, caraca, o que é isso? Curada-se, os ossos, os tendões, tudo foi refeito na hora, sabe? O negócio tudo assim, foi, sabe? Até ficar tudo impressionante isso.
Só o pai mesmo fazer isso, né? Só o Pai. Rapaz. Pode continuar. Então os fariseus saíram e celebraram um conselho contra ele, como os destruíram. Como Olha destruir. só, Isso olha aí. só. Por que eles se juntaram para destruí-lo, para acabar com ele? Porque ele estava curando. Olha o motivo. Eles não tinham motivos para acusá-lo ou condená-lo, o que for. Então, acho, não, ele está curando. Olha só, rapaz. É o que as pessoas fazem com a gente. Não tem motivo, inventa. Inventa motivos. Né? Muita gente inventa motivos sobre a gente, porque não tem motivos para nos acusar ou qualquer coisa. Né? E o que aconteceu com o Messias? Exatamente Exato. isso. Mas quando Yahushua soube disso, retirou-se de lá e grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos eles. Curou a todos. Curou todos. E tudo que ele fez estando aqui, curava as pessoas. Né? Tudo que ele fez, curava as pessoas. Muito Exato. legal isso. É. E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido. Tem É bem muita igual diferença, né, entre o Messias e os religiosos e os líderes. os gospel. Eu chamo eles de curandeiros gospel. Né? Eles querem se promover, eles querem aparecer. Com isso eles ganham muito dinheiro. É, O Messias era o contrário, né? exato. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu escravo a quem escolhi, meu amado, em quem minha alma está satisfeita. Porei sobre ele o meu espírito, e ele manifestará juízo aos gentios. Tá vendo? Isaías falou isso dele, do Messias. Muita É, gente toma esses versículos para ele. Está cheio de gente que pega versículos que nunca foram feitos para ele. Eu recebo, eu aceito. É tudo uma palhaçada, meu irmão. Sabe? E o pai não falou com eles, não falou para eles, falou para os profetas, para alguém determinado, numa situação determinada, num tempo determinado, num contexto social, político, religioso determinado. Aí eu recebo, rapaz, eu morro de rir, porque a pessoa não conhece a verdade, fica inventando coisas. é, Fica inventando. fico emocionados. É, Ele não se esforçará, nem chamará, nem homem algum ouvirá sua voz nas ruas. Não se partirá um junco machucado, nem se apagará o linho fumegante, até que remeta o juízo para a vitória. rapaz. É. E em seu nome os gentios confiarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Ó, é o que tem muito hoje em dia, né? É, exatamente. Pessoa. Como que disse aí? Ele o curou e falava em línguas? Não. E ele o curou de modo que o mudo falava e via. Ah, envia, E sim. via. Era cego e mudo. Uhum. E todo o povo se admirou, dizendo: Não é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Pois é. É, É isso que eles falam, né?
Mas percebeu como os judeus sabiam que expulsar demônio, os próprios satanistas fazem isso. Porque os demônios são divididos entre eles. Um briga com o outro. E os demônios, os satanistas, também têm poder de cura e têm poder de expulsar demônios. Por isso que as escrituras falam, tu crês, bem fazes. Os demônios também creem e tremem. Por quê? Porque os demônios têm princípio de autoridade, muito mais do que muito crente por aí. Né? Eles têm o princípio e eles aceitam o princípio de autoridade e vivem esse princípio de autoridade no inferno. Por isso que eles sabem o que tem autoridade. E eles obedecem. Né? Quando a gente repreende ordena para que saia, eles obedecem porque eles conhecem esse princípio de autoridade. Não de autoritarismo, como a igreja faz. Né? Mas percebeu como eles falam aí? Ele expulsa no nome de Beelzebul, no nome dos demônios. Por quê? Porque isso acontece também. Os próprios satanistas expulsam demônios. Eles são brigados e divididos entre eles. Né? É o que acontece com o segmento gospel. O segmento gospel é o segmento mais dividido que existe. É a religião mais dividida que tem. Sabe? Nenhuma outra religião tem tanta divisão como os evangélicos, os protestantes. Até isso parece. Mas, pois é. Pode continuar. E Yahushua conhecia os seus pensamentos e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é levado à desolação, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pronto. Resumi os evangélicos aqui. O que acontece com os evangélicos? Eles só sobrevivem porque eles pregam o mundo, eles pregam o judaísmo, né? E eles pregam as riquezas, sucesso financeiro. Então o mundo os aceita. Tanto que tem muitos deles na política do mundo, tem influenciando, tomando decisões dentro do Congresso. Imagina se o Messias ia aprovar uma coisa dessa. Nunca, né? Jamais. Jamais. Meu reino não é desse mundo. Exatamente. Exatamente. Pode continuar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como será então o seu reino? E se eu, por Beelzebul, expulso demônios, por quem os vossos filhos o expulsam? Portanto, serão seus juízes. Pois é. O Messias pegava pesado com eles, hein? Ele estava falando novamente de divisão, né? O que acontece no segmento gospel. Todo dividido. Exato. E Pode continuar. se, porém, eu expulsar demônios pelo Espírito do Pai, então o reino do Pai chegou até vocês. Fala de novo. Fala de novo. Se, porém, eu expulsar demônios pelo Espírito do Pai, então o reino do Pai chegou até vocês. Isso mesmo. É o que ele fazia, né? Exatamente isso. Ele libertava as pessoas, libertava os cativos. E libertava para sempre. Né? Quando os diabos e esses segmentos gospel muitas vezes libertam, volta. Né? Outras partes fala aí, o espírito volta e encontra a casa arrumada e limpa, né? Mas quando o Pai faz, quando o Messias faz, no nome do Filho faz, ele liberta para sempre. Né? É curado. Exato. Exato. Aí vai falar aqui. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa.
Continua. Quem não é comigo é contra mim, e aquele que não se ajunta espalha-se fora, né? Muito fácil. Não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. O que não é comigo é contra mim. Então não tem em cima do muro. Se não estamos obedecendo o Pai, estamos obedecendo o inferno. É muito simples, fácil de entender. O Evangelho é simples. O homem que complica para deturpar, para tentar acertar. Não, não é bem assim. Não, mas blá, 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 blá. Não. É simples. O que comigo não ajuda, espalha. Acabou. Quem não está com o Messias, quem não obedece o Pai, está obedecendo o inferno. E está junto ao diabo mesmo. Né? Exato, É muito sério fácil de isso. entender. Muito sério isso. E, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Essa é a pergunta de hoje, né? Uma das perguntas de hoje é assim: o que é blasfêmia? Blasfêmia é ofensa, agressão, xingamento, atribuir coisas ao Espírito que não é, com palavras de baixo escalão, ofendê-lo, mentir contra o Espírito. Isso que é blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia é isso, né? Denegrir, sabe? Falar mal, ofender, xingar. Isso tudo é blasfêmia. Então, qualquer pecado. Até porque eu entendo, irmão, porque alguém que faz isso contra o Espírito Santo, que é tão amoroso, tão maravilhoso, é porque é do inferno mesmo, né? Então, isso não será perdoado. Quem que faz isso? Os demônios fazem isso. Os demônios que fazem isso. Né? Então, eu entendo isso. Realmente, isso. Tipo assim, não é o perdão para os demônios que fazem isso. Vão para o inferno, continua no inferno mesmo, né? Esse é o espírito, né? Essa é a intenção do Messias falar, né? Exato. Muito legal isso. Muito legal. E os pastores que atribuem coisa ao Espírito que não é, então, estão ferrados. Não, tá cheio, né? Tá cheio. Você escuta, oh, Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar. Nossa, aí que os demônios fazem a festa. Não, isso não existe no Evangelho, né? Muita gente diz que o Espírito cura, que o Espírito isso, que o Espírito... É o Espírito das trevas que tenta... É o Espírito das trevas, né? Que tenta enganar as pessoas. Que o Espírito Santo só tem nos fazer lembrar de todas as coisas, como o Messias nos ensinou. Né? Eis que vos ensinará todas as coisas que eu vou ter... que vos fará lembrar de todas as coisas, né? E ele que nos ensina e nos lembra o que nós aprendemos. Então não tem nada disso, o Espírito Santo vem nesse lugar, reina nesse lugar, tudo cansados de ouvir. A gente ouviu muito isso. Isso não existe. Tudo conversa estranha. Não tem no Evangelho. O Messias não ensinou isso. Nem o judeu ensinou isso. Isso vem do espiritismo, né? Isso vem de muitas coisas que os evangélicos, muitos costumes dos evangélicos, vem da feitiçaria, do espiritismo. Lamentavelmente, né? Ninguém se preocupa em estudar, em pesquisar. A própria liturgia, né? Uma mistura de judaísmo com islamismo e muitos elementos espíritas, né? Muitos elementos espíritas. E ninguém se preocupa. E se você falar, se ofendem. Em vez de, vamos ver se é certo, vamos estudar, vamos pesquisar. Será que não é? Vamos ver. Eles se ofendem. Então, continua na mentira. Fazer o quê? Né? Exatamente. Pode continuar. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar do Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Olha só, vai se ferrar tendo espírito, né? Vai para o inferno. Então, olha só, se falar do Filho do Altíssimo, será perdoado, se arrepender, claro, né? Mas contra o Espírito,
Nananina, não. Porque os únicos que são capazes de fazer isso são os satanistas, os que servem o diabo, os demônios que servem os anjos caídos, né? E o que acontece, por exemplo, quando alguém não nasce no satanismo e se converte, cortou sua... Aí, e se converte ao... quando alguém não nasce no satanismo, né, se converte aos satanistas, eles usam a cruz invertida, né? A cruz de cabeça para baixo, que significa a rejeição não é a rejeição do cristianismo, como eles dizem, isso é mentira. É a rejeição da morte e ressurreição do Filho do Altíssimo. Né? Não é rejeição do cristianismo, isso é invenção, né? É rejeição da salvação através do Filho do Altíssimo. Então, é isso que é blasfêmia, né? Isso é a blasfêmia, por isso que não vai ser perdoado, não. Coisa séria. Nem no mundo vindouro. Nem no espírito, né? Nem no físico, nem no espírito, ele está querendo falar. Torna a árvore boa e os seus frutos bons, ou corromperá a árvore e os seus frutos serão corruptos, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Exatamente. Exatamente. O que seriam os frutos? Mansidão, compaixão, sim, misericórdia, discernimento. Os frutos que o Pai espera de nós, por exemplo, vida gera vida. Isso que Paulo falou, né? Frutos do Espírito. Mas aí o Messias está falando os frutos, por exemplo, uma ovelha viva, uma ovelha que realmente está viva no Pai, gera vida. Então, os frutos, fazer o reino conhecido, ganhar discípulos, né? Fazeis discípulos de todas as nações. Esses são os frutos que o Pai espera de nós, né? Então, enquanto a gente estiver fazendo o reino conhecido na internet, pessoalmente, o que for, a gente não tem ideia do alcance que tem isso, né? E isso que o Pai espera de nós, fazer o reino conhecido. Esses são os frutos que o Pai espera de nós, né? Você conhece a árvore pelos seus frutos. Um religioso, quais são os frutos dele? Trabalhar, ter carro bom, ter casa, ter coisas, se parecer o máximo com o mundo. Até as músicas evangélicas hoje são muito copiadas do mundo, muito parecidas. Então, esses são os frutos dos religiosos. Os católicos, né? Os budistas, são frutos diferentes. Cada um. Então, os frutos que o Pai espera de nós, justamente. Quais são os frutos de um discípulo? Vida mansa, vida simples, vida em abundância espiritual, simplicidade. Todos esses são frutos que vêm do Pai, né? Uma vida dedicada ao Pai, esses são os frutos que ele está falando aí. Você conhece a árvore pelos frutos. Exato. O que um fruto faz? As figuras de linguagem que o Messias falava são muito ricas, eu gosto muito disso. O que um fruto faz? Você pega um fruto de alguma fruta e você come? O que ela faz no teu corpo? Vai te dar vida, né? Vai te dar energia, vai te dar vida. Olha vai só, te nutrir, alimenta, né? Te nutre, te alimenta, te protege de doenças. Sabe, muitas frutas, legumes e matos são preventivos contra doenças. Então ele está falando, pelos seus frutos os conhecereis. Se os frutos que a gente gera pelo Pai são frutos de vida, esses são os frutos que o Pai gosta. Pegou, irmão? E é uma árvore boa, se não for, é corrupta, né? Você entendeu? Então, frutos dos evangélicos, por exemplo, a maioria deles, que fruto vai ter se fica 1, 2, ou no máximo 3 dias por semana, 1 hora, 1h30, uma igreja está aqui embaixo, fica 40 minutos. Embaixo da minha casa tem uma igreja, 40 minutos.
E o resto todo é para eles mesmos. Para ganhar dinheiro, para ter coisas, para comprar coisas, para comprar terreno, para comprar carro, para comprar telefone caro, trocar de telefone, trocar de televisão. Isso são frutos carnais, né? O que o pai espelha são frutos espirituais. Exato. Pegou? Ele vai falar, entendeu isso aí? E se o, É isso. se o fruto não é bom, vai ser jogado fora, né? Exatamente. A árvore vai ser jogada fora. É, Se o fruto não é bom, além do fruto jogar fora, é a árvore que vai ser jogada, queimada, cortada, jogada fora e queimada. é. Pois é. Aqui o Messias criticando, né? Falando a verdade. Ó geração de víboras, como podeis, sendo mal, falar coisas boas? Porque da abundância do coração fala a boca. Toma, Essa, essa é na testa, tá? Essa é na testa. toma. Se você conversar com um crente fora da igreja, não estou generalizando, porque certamente toda regra tem exceção. Mesmo que tenha 1%, 2%, mas deve ter alguém. Dentro dessa igreja tem gente muito pura, né? Verdadeira. Mas a maioria, eles parecem muito com o mundo. Parecem Eles muito são com do o mundo. mundo, né? É, parecem muito com o mundo. Muito mesmo. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas digo-vos que toda palavra ociosa que os homens falarem será anunciada no dia do juízo. É, rapaz. Que o Pai tenha misericórdia de nós, né? É, Porque muitas vezes a gente. Mas o Pai também conhece o nosso coração, né? Por isso que santidade, ser santo nos conceitos do reino é separado, né? Então, a gente não tem nada que fazer no meio das pessoas, a não ser para falar do Evangelho. Se não querem ouvir o Evangelho, a gente não tem nada que ficar perto. Não tem nada, sabe? É só a gente amar as pessoas, respeitá-las, cuidá-las, ajudá-las na medida do possível, mas não fazer parte das coisas dele. Né? não tem Essa é a comunhão, né? diferença. Sem comunhão entre luz e Exatamente. trevas. Exatamente. É isso mesmo. Pode continuar, irmão. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras Bom, será condenado. rapaz, ainda bem que temos o perdão e arrependimento, né? Senão a gente estava Tava ferrado. literalmente lascados no É. sal. Por isso que a gente tem tanto para se arrepender, pedir perdão ao Pai, né? Tanta coisa para a gente pedir perdão. Que não cabe nem em horas e minutos, É, não dá. é, Tem que ser só perdoa todos os pecados e são tantos que nem a gente nem se dá conta. é. Responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Rabi, nós queremos um sinal seu. Mais um. Mas, Era pouquinho cidade que ele tinha dado, é, né? Eles só queriam sim. curava multidões, não um É, monte. Quer mais um. libertavam endemoniados, né? Ressuscitava mortos. Mas eles queriam um sinal. Queriam. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal
lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é o sinal. Que se depois desse sinal você não acreditar, desiste, né? É. Os homens de Nínive. Nínive. Nínive era a cidade de Jonas, né? Essa era a cidade de Jonas. Show. Se levantarão em juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram na pregação de Jonas. E eis que o maior que Jonas está aqui. Toma, na fuça. Então, se Jonas pregou e Nínive se arrependeu, o Messias é o mundo todo. O Jonas foi para Nínive, só uma cidadezinha. O Messias é o mundo todo. É isso que ele está falando. Maior do que Jonas. E eis que o maior que Jonas está aqui. Pois é. Ele nem disse, eu sou o maior, ele falou, tá aqui, né? Vocês que entendam. Tá Né? aqui. Foi humilde, né? Tá aqui, falou a verdade. Sim, sim. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um maior que Salomão está aqui. Muito maior. Esse é o maior que Salomão está aqui, ele está no meio de vocês, né? Está na terra. É. Ele está andando na terra. O pai mandou para a terra. É isso que está querendo falar, né? É. Então, por isso que, em vez de ficar pregando sobre os profetas, sobre os discípulos, melhor falar de alguém que é maior do que todos eles. Para que ficar perdendo tempo com esses pequenininhos lá? É. Fala O sério. Messias é maior de todos eles juntos, não dá nem o dedinho mindinho dele. Não. O único que morreu pelos nossos pecados, hein? Ninguém mais. Quando o espírito imundo se desagarra do homem, anda por lugares secos à procura de repouso, e não acha a ninguém. Então disse ele, né, o demônio, voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele chega, acha vazio, varrido e guarnecido. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso é o que acontecia com os judeus que expulsavam demônios. Não era no nome dele, ele não tinha morrido nem ressuscitado ainda. Agora, quem é liberto, o próprio Messias, quando ele libertava, era para sempre. Mas o poder dos judeus, que vinha do Deus deles, de outras culturas, inclusive, é temporário, né? Ele está falando aí. Volta e encontra a casa limpa. Mas quando o Messias liberta, não tem volta. Ele para sempre, né? Legal isso, Exato. eu acho muito top isso. Top. Muito show. Assim será também a esta geração perversa. Enquanto ele ainda falava ao povo, eis, essa aqui vai tomar também. Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam de fora, querendo falar com ele. Então, Essa parte. essa aqui é pancada também. Eis que tua mãe e os teus irmãos estão de fora, e desejando falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe dizia: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então estendeu a mão para os seus discípulos, dizendo: Eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele está falando da família espiritual, de novas É, criaturas nele, no Messias. Dele, isso que ele está falando. E hoje a igreja tem um Deus, eles inventou um novo Deus que se chama família. E é contra o evangelho. é. Por que a minha mãe vai ser mais importante que a tua mãe? Esse é o humanismo. Isso